Boa noite, pessoal. Júlia, Cíntia, Vitória, sejam bem-vindas. Enir, Tânia Maria, Tânia, minha irmã, Isis, Daniela, Denise, Niúria, sejam bem-vindos. É muito prazer para mim, muito gratificante, né, ter vocês aqui mais uma vez para nos acompanharmos, né? Lu, querida, Fanny, Daiane, né? Hoje a gente vai ter um assunto muito interessante que é sobre tristeza, depressão, qual é o limite que tem entre eles, né? Eu já convidei o doutor Adriano, só falta ele me aceitar aqui. Deixa, doutor Adriano. Já convidei o doutor Adriano, Cristiane, Regis, Rúbia, Aline, querida, bem-vindos, Lenir. Só estamos aguardando o doutor Adriano entrar. O doutor Adriano é um querido amigo, psiquiatra. Nós trabalhamos na mesma região há bastante tempo. Boa noite, Regis, Cristiane. Boa noite, meus queridos. Deixa eu ver aqui o doutor Adriano. Estamos com um probleminha técnico aqui, doutor Adriano, só um minutinho. Eu estava conversando com o doutor Adriano até agora há pouco. Agora está aqui como se ele não está conseguindo entrar. Mas eu vou, por enquanto, cumprimentando vocês, doutora Giannini, bem-vinda, Darciane, Adriana, sejam bem-vindos. Vou tentar o doutor Adriano novamente. Doutor Adriano, conseguimos. Seja bem-vindo. Eu falei para o pessoal que estava Obrigado. tendo um probleminha técnico, mas que nós já estávamos conversando antes e que esse probleminha ia ser resolvido. Boa Probleminha noite, técnica era o avião. Carol Riel. Nós já estamos com 40 pessoas ao vivo, Adriano. O doutor Adriano é um querido amigo, né? O Adriano é psiquiatra, ele atende em São Leopoldo. Eu fiquei muito honrada quando ele aceitou o convite de participar dessa live. Eu, como ginecologista e hoje médica da família inteira, é um assunto que nós temos diariamente, né? Ou seja, no casal, na mãe, no avô, nos filhos, adolescentes. Então, nós temos esse assunto nas nossas famílias, nas nossas vidas, né? E na pandemia, a gente já trouxe a Márcia, psicóloga, para falar sobre os relacionamentos dos casais, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação, se quiser dar uma boa noite para nós aí. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Juliana. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado. Então, assim, o doutor Adriano, ele é psiquiatra. Adriano, eu perdi aqui a tua. Eu esqueci de imprimir a tua qualificação. Se tu quiser se apresentar para nós, eu acho que eu ficaria mais tranquilo. Bom, eu sou psiquiatra há 27 anos, né? Há 27 anos eu estou formado como psiquiatra. Eu já fui chefe de pronto-socorro e serviços de internação hospitalar em psiquiatria. Já constituí um grupo de qualidade de vida no trabalho, né? Só um tempo atrás. Eu sou perito da Justiça Federal desde 2003, né? Atuando em perícias e laudos. Eu faço parte da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Tenho a minha titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também faço parte, sou membro do ECNP, né, que é o Colégio Europeu de Psicofarmacologia.
Hoje eu também sou sócio da Plural Neuromodulação, em que a gente faz procedimentos para reabilitação pós-AVC e também em quadros de depressão, né? Naquelas pessoas que, na realidade, acabam não tendo condições de fazer uso de medicação. Uhum. E tenho experiência em consultório também nesse mesmo período. Uhum. Então, vocês viram que nós estamos com um convidado extremamente qualificado. Doutora Adriana, então nosso assunto hoje é da tristeza à depressão. Quando é que a gente sabe esse limite, né? Até que ponto é só tristeza? Porque a gente sabe, assim, quando se perde um ente querido, é demitido do emprego, né? Termina um relacionamento, aí a gente tem, né, um motivo para isso. E muitas vezes as pessoas ficam tristes ou têm depressão, às vezes nem sabem por quê. Então, se o senhor puder nos, né, colocar essa diferença ali, o que é uma tristeza e o que seria uma depressão? Bom, doutora Juliana, assim, ó, em relação à depressão, né, é bem diferente da tristeza. A tristeza é um sentimento normal do ser humano. Todos nós temos, na realidade, tristeza em relação a um evento, né, às vezes uma intensidade maior ou menor, e é uma situação que normalmente vai se resolvendo de uma maneira mais espontânea. É Uhum. claro que a tristeza ela também se torna importante em algumas situações para que a gente crie mecanismos, digamos assim, para ir se adaptando, tendo uma reação em relação àquilo. Então, muitas vezes as pessoas confundem a tristeza, né, com uma depressão. Muitas vezes a pessoa pode estar com uma depressão e as pessoas acharem, uma própria pessoa achar que é só uma tristeza, e às vezes a pessoa pode estar com uma tristeza e as pessoas, na realidade, definirem como sendo uma depressão. E são situações muito diferentes no sentido da complexidade. A tristeza é um evento único, como eu digo, se resolve, né? Já a depressão ela vai desde a saúde do neurônio até as questões sociais, laborativas, né? E outras situações, vamos dizer assim, outros sintomas que a pessoa tem na própria vida, em termos de insônia, prazer e outras coisas mais, depois eu explico. Então, na verdade, parece algo muito atual, mas é muito antigo, né? Mas ainda no mundo continua crescendo, né? A gente está falando aí de 330 e poucos milhões de pessoas no mundo inteiro, ou 4% da população mundial com depressão, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que 400 antes de Cristo, Hipócrates já falava de depressão, com características bastante semelhantes às atuais, com sintomas e diferenciando de tristeza, né? Então, o conceito da depressão ele foi evoluindo, depois acabou sendo classificado no DSM, que na realidade é uma classificação americana, e também no CID, que é uma, né, da OMS. Então, nós podemos falar que a depressão é uma doença, é um transtorno. Depois eu vou falar das questões relacionadas a causas. Mas, por exemplo, 12,6% do Brasil sofre de depressão, né? O Japão, até é curioso esse dado, mas 3%. Estados Unidos, 17%. Né? Então, a depressão ela acaba atingindo pessoas entre 20 e 50 anos de idade, com uma média de 20 anos. 50% das pessoas estão dentro dos 20 anos. Uhum. Então, no adolescente já é 7,6, os dados mais atuais agora pós-pandemia estão em torno de 14. Então, é uma doença, na realidade, multissistêmica e mundial, né? O quadro da depressão. Então, ela se diferencia pela complexidade em relação à tristeza. Muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas como é que eu sei que uma tristeza ela pode não ser uma tristeza, ser algo pior? Eu sempre como dica, eu digo assim, olha, se a tua tristeza ela veio do nada, né, sem um evento, a gente tem que cuidar. Por quê? Porque existe, na realidade, na depressão, características genéticas em torno de 30%, 70%. Então, muitas vezes, tu está tendo sintomas e não sabe nem identificar o porquê. Outra situação é a proporção em relação a... Quer dizer, é proporcional ao evento. Eu tive uma situação, enfim, desprazerosa, uma situação triste, né? Mas essa tristeza, ela está proporcional ou essa tristeza, né, ela está muito diferente do que eu esperaria? E também outra situação é quanto tempo essa tristeza dura, porque normalmente ela dura alguns dias e tal, e acaba se resolvendo. Por quê? Porque a capacidade funcional da pessoa
ela vai se mantendo. Tu vai tendo prazer nas coisas que normalmente tu tem prazer, tu vai tendo, na realidade, relacionamentos, né, com outras pessoas que normalmente tu tem, tu continua trabalhando como normalmente tu trabalha, né? Então a tristeza, ela vai se resolvendo. A depressão já é uma coisa diferente. A depressão, ela vai debilitando, digamos assim, toda uma capacidade funcional da pessoa. Então, nós estamos falando de humor, prazer e capacidade funcional, né? Então, falando um pouquinho mais da questão de sexo, né? Normalmente a depressão, até a puberdade dá mais em meninos. Mas depois, provavelmente, né, doutora? Pelas questões hormonais, Uhum. né, a mulher, ela tem uma relação de 2 para 1 em termos de depressão. Provavelmente pelas questões de estrogênio, né, ciclos hormonais, né, que depois lá na perimenopausa e pós-menopausa a gente acaba, né, tu sabe bem, né, essa situação. Pós-parto também é uma situação que nós temos, né, bem interessante. Interessante até porque 20% dessas pessoas no pós-parto, muitas vezes em depressão, não são identificadas. Quem identifica são vocês. E já tem estatísticas, né, que a mulher que tem depressão pós-parto tem um risco muito maior de vir a ter depressão mais adiante, né? Eu sempre digo que a gestação, ela é Ah, uma prévia do que vai ser o futuro. Porque nós já isso. sabemos, por exemplo, uma paciente que tem pré-eclâmpsia, que é pressão alta na gestação, ela tem um risco maior de ser hipertensa lá na frente. A mesma coisa o diabetes gestacional. E a depressão durante a gestação, principalmente no pós-parto, eu acredito que também seja uma... Eu acho que já tem estatísticas disso também, né? De aumentar o risco depois na idade adulta. Existe até situações relacionadas a quadros de transtorno bipolar, né? Que quando a pessoa tem um quadro de depressão no puerpério, a gente tem que sempre cuidar se aquilo é uma depressão pós-parto, se aquilo é um blue normal, né? Uhum, Ou se aquilo ali, na realidade, pode ser um indicativo de uma depressão bipolar, né? Então tem que uhum, ter cuidado, né? uhum. E eu sempre falo para elas que uma das coisas é que elas perdem totalmente a liberdade e a individualidade, né? Então, a mulher, quando ela se torna mãe, ela nunca mais é ela mesma, né? Eu até brinco, né? Que eu fiz, acho que mais de 1000 partos já e eu não sou mãe. Aí eu brinco com elas que eu penso, logo desisto, né? Então, a gente vai vendo muita coisa, assim, no decorrer. Claro, não foi só por isso também, né? Mas a gente vê essa mudança, essa perda da identidade, que eu acho que talvez seja parecido com o que acontece no adolescente. Um dia ele dorme criança, no outro dia ele se olha no espelho, ele está mais alto, acima do peso, ele não se identifica no corpo, mas hormonalmente ele é totalmente diferente e na cabeça às vezes continua sendo a criança. E a mulher, quando ela passa a gravidez até é uma coisa mais bonita, é um glamour. Eu sempre brinco com elas que eu nunca minto para elas, né? Como é que é o depois. Porque muitas vezes, esse dia teve uma minha que ela foi tirar uma foto no pós-parto, ela tava olhando pro nada. Eu brinquei com ela, né? Disse, tu não tava naquela foto, a doutora não tinha dormido. Mas aí tu tem que aparecer bonita, porque daí tem a foto, que tem toda aquela festa, os pais fumam um charuto, e a mulher tá ali, né? Às vezes, tipo assim, se eu pudesse ficar aqui sozinha com meu filho e o resto sair. Então, ela também tem que representar um papel, e eu acredito que isso, se ela não está muito bem preparada, é uma causa importante de depressão pós-parto. Eu já costumo perceber isso durante a gestação, a gente já mais ou menos tem ideia quem seja, né? Eu acho que o produto da gestação é maravilhoso, mas a gestação em si é um estresse. Ninguém tem coragem de falar isso. É, eu, eu digo que eu sou honesta com as minhas pacientes, né? Então a gente sempre diz, porque a gestação, a mulher ela já perde, porque daí todo mundo quer ver a barriga, daí quando a criança nasce, todo mundo quer ver a criança, e a mãe fica ali de lado. O próprio pai, quando nasce a criança, a mãe fica sozinha ali com a gente, o pai é que segue lá com o pediatra acompanhando a criança. Então, assim, começa essas coisas das perdas diárias. Ela vai comer quando dá, tomar banho quando dá, dormir quando dá. E a falta de sono, eu acho que, né, eu vou ter uma live mais adiante sobre sono. Então, a gente sabe que a falta da melatonina também é uma causa importante disso. A gente vai falar depois nas causas, né? Isso aí. É verdade. E tu É falaste antes verdade. em relação à prevalência. Ah, Esses casos diagnosticados, né, Adriano? Porque a gente tem muito caso que não é ah, diagnosticado, né? sim, existe na realidade o subdiagnóstico, né? Existe um estudo multicêntrico reunindo 41 estudos, que dá mais ou menos um N, né? N é o, enfim, tu Sim, sabe, mas uma pessoa não sabe, N é o número de pacientes, 50 mil, em que na realidade dentro desse grupo de 50 mil pessoas, apenas 50%
foi diagnosticado, né? Então, quer dizer, depressão passa muito batido ainda, né? Passa muito sem diagnóstico. E, inclusive, depois eu até vou falar, em relação a... Claro, tu és uma pessoa, uma colega muito atenta, tem que sempre se dizer isso. Mas acontece muitas vezes que a depressão ela está relacionada a outras áreas, né? Como um subdiagnóstico que está ali junto, mas não é percebido, né? Uhum. Então, mas o que que acontece? Muito desse subdiagnóstico tem relação com preconceito, né? Eu sempre digo que o preconceito é tu ler um livro vendo só a capa, né? Então tu acha Uhum. que tu leu o livro, mas tu viu a capa, né? Então o preconceito é o que existe muito atualmente. Isso vem, na realidade, de uma situação cultural de bastante tempo. E eu até coloco para os meus pacientes assim, ó, olha, quando eu te falo assim que depressão é bobagem, depressão é falta de esforço, isso vai passar, tu tem que te esforçar mais e deixa as pessoas muito chateadas porque tudo que elas não querem é estar com um quadro depressivo. Eu sempre tento trabalhar com esse meu paciente o seguinte, olha, tu tem que entender com quem tu está falando. De repente tu está falando com um avô e com uma avó que eles não têm essa compreensão, eles têm uma compreensão diferente de tudo isso, né? Não pega isso dentro de uma questão assim de ficar chateado, né? Chateada, e tenta entender como é que essa pessoa funciona. Mas o preconceito existe, né? E existe também a questão do estigma. Isso é que eu acho que é pior, né? O pior é tu ter um rótulo na tua cabeça, Uhum. né? Então, a partir do momento que te bota um rótulo, aquele rótulo, na realidade, serve para uma série de situações, vamos dizer assim, desfavoráveis, né? Situações ruins para aquela pessoa. Mas aí tem coisa pior ainda, que é o autoestigma. O autoestigma aí, sim, é quando a pessoa se vê numa condição, né, de desmotivação, de desvalia em relação a si própria, com vergonha de procurar um médico da minha área, né, com receio de tomar uma medicação. Existe um preconceito em relação aos antidepressivos, e deixar claro, antidepressivo não dá dependência. Depois eu explico mais na farmacoterapia, né? Então existe todo o autoestigma que afasta mais ainda. E a gente não pode deixar de entender que depressão é 10% de suicídio, né? Uhum. É a catástrofe, Certeza. né? É Uhum. horrível. Então, esse contexto todo em que muitas vezes o meio que tu está inserido não entende, não compreende, né? É muito importante uma psicoterapia, é muito importante um acompanhamento, né, do profissional que está ali para poder acolher e dar, né? E ainda tu falaste ali no preconceito, ainda existe. Hoje acho que até com as redes sociais as coisas estão melhores, mas a psiquiatra é para louco. A gente tinha muito isso. Quando tu falava um paciente, olha, eu acho que para um psiquiatra, tu deve já ter visto isso, né? Então, ainda tem muita gente que pensa, né? Ah, prefere ir no neuro do que no psiquiatra. Eu já tive uma paciente esse ano que ela preferia ir no neuro, quem sabe eu vou no neuro primeiro. Aí eu disse, ah, pode ir, eu acho que o neuro vai te mandar para o psiquiatra, mas mas aí a paciente vai fazer essa volta antes de chegar em ti, Adriano. O que facilita muito é quando vem um familiar junto com alguém que está deprimido, né? Me poupa trabalho de chamar os familiares, tá? Porque eu tenho que, na realidade, explicar para essa pessoa, né, do ponto de vista mais técnico, vamos dizer assim, que isso é uma doença, que isso é um transtorno, isso não é uma condição que a pessoa, na realidade, está ali, né, sofrendo, né, tendo uma alteração muito grande nas características pessoais. Eu sempre digo que um depressivo, ele está assim, ele não é assim. É bem diferente ser, né, é bem diferente estar do que ser, né? Até eu também acabo falando para meus pacientes, olha, agora eu estou te conhecendo, porque muitas vezes o paciente vem no consultório e eu conheço esse paciente com sintomas. E eu É. acabo, na realidade, enxergando como ele é depois, né? Mas os familiares, é muito importante a questão da vinda até dos familiares, porque às vezes eu tenho que explicar que, na realidade, isso não é bobagem, não é frescura, não adianta viajar. Eu já tive, me lembro sempre de uma situação muito peculiar em que eu estava atendendo uma paciente, aí o marido pediu para entrar, ok, ótimo, que bom que ele veio, né? Aí ele disse, não, eu vou resolver tudo isso, eu já comprei uma passagem para Maceió, isso está resolvido, eu disse, ok. Só que se tiver algum problema, o senhor me liga, por gentileza, tem meu celular aqui, né, estou à disposição. Terceiro dia ele me ligou, estavam comprando a passagem de volta. Por quê? Porque ela não estava correspondendo às expectativas que o marido, na realidade, pensou que ia resolver. Claro, ele, na maior da boa vontade, dentro de um pensamento de querer ajudar, ele não estava entendendo o que era um quadro depressivo. E ele entendeu depois. Ele disse, olha, doutor,
realmente é algo que ela não tem condições, né, de sustentar, ela não curtiu, ela se sentiu até culpada, quer dizer, até piorou o quadro dela. Então é muito difícil, porque muitas vezes tu tem que lidar com essas situações. Quando tu tem um problema cardíaco, tá no coração. Quando tem um problema dermatológico, tá na pele. Quando tem um problema psíquico, né, se não é na realidade um tumor cerebral, um AVC, mas é algo que na realidade está dentro da, vamos dizer assim, da alma, entre aspas, as pessoas atribuem como se é falta de esforço, como se é falta de condições de enfrentar a situação. Não, e nós estamos falando de algo muito sério, que é uma doença, né? E eu acho que uma outra dificuldade que se tem também, né, Adriano? Principalmente assim, a doença tu diagnostica com exames. Tu faz um exame, um eletro, um ecocardio, diagnostica doença cardiológica. Tu faz ali nossos exames ginecológicos, diagnostica. Mas a depressão é difícil de tu ter. Olha, tu tem depressão, né? Tu tem que acreditar no médico e pelos sintomas. Então, eu acho que isso para vocês que são psiquiatras e em relação ao paciente, tentar explicar para ele, olha, é isso e não é isso, que muitas vezes os pacientes não é só a depressão que a gente tem outros, né, milhares de diagnósticos na psiquiatria, então não ter um exame que determine isso, eu acho que também é uma coisa que dificulta muito, principalmente na fase inicial, né? Nós temos, na realidade, alguns critérios diagnósticos, como a gente vai colocar, né? Como a gente coloca, né? A gente tem o DSM, tem o CID-10, né? Então, para a gente conseguir falar de um transtorno depressivo maior, né? O DSM, por exemplo, ele coloca que a gente tem que ter 5 sintomas ou mais, né? Eu vou citar eles agora, mas um deles tem que ser humor deprimido na maior parte do dia, né, ou dos dias, por um período mínimo de 2 semanas, ou anedonia. O que é anedonia? Anedonia é falta de prazer, né, na maior parte do dia, ou dos dias, por um período mínimo de 2 semanas, né? E aí, na realidade, tu está acompanhado do quê? Tu pode, né, na realidade, ter alterações do sono, né? Ou hipersonia, que é mais de 10 horas de sono, ou insônia, né? Normalmente inicial. E por que é tão importante essa questão da insônia? A depressão tem uma relação muito forte com a insônia. Existem alterações eletrofisiológicas, né? Em que a insônia ela tem uma diminuição de serotonina, tem uma alteração de GH, que é o hormônio do crescimento, né? Que depois, mais tarde, para nós, é o hormônio anti-age, né? De envelhecimento. Nós temos a questão do TSH, em relação à tireoide, nós temos o hormônio natriurético, na questão da urina, nós temos o cortisol, nós temos a melatonina. Então, o sono, na realidade, é muito importante, né? Então, tu pode ter alterações nesse sono. O que mais tu pode ter alterações? Tu pode ter alterações também na questão do peso, né? Mais de 5%, né, do aumento de peso ou um emagrecimento, sem que, na realidade, tu esteja fazendo algum tipo de dieta ou coisa desse tipo, né? Então, isso também é importante. Uma falta de energia, pessoas com depressão não têm energia. É difícil, muitas vezes, sair da sala, né, do quarto para ir para a sala, as pessoas não têm energia, né? Uma fraqueza geral, parece que tu está levando um chumbo nas costas, até tem um termo para isso, né? Então, tu não consegue, na realidade, se deslocar, fica tudo muito lento, fica tudo muito difícil, né? Falando antes da questão toda também de prazer, a gente tem a questão do prazer sexual, a libido, né? E essa parte da libido é muito interessante, porque uma pessoa deprimida, ela não tem, na realidade, vontade de ter relações sexuais. E se ela não tiver, na realidade, assim, informando muito claramente o parceiro ou a parceira, essa pessoa pode interpretar que tu não gosta mais de mim, tu não... Mas tu não tem prazer por nada. A pessoa com depressão, ela pode não ter prazer por coisas normais da vida. Eu gostaria de ir no cinema, não vou mais. Eu gostava daquela comida X, já não gosto mais. Né? Eu gostava de passear final de semana, já não gosto mais. Então, isso tudo, muitas vezes também vem acompanhado com sentimentos de culpa. Né? A pessoa já não consegue gostar muito dela, né? Mas sente culpa por não gostar dos outros, muitas vezes, ou das outras situações. Né? Pacientes, às vezes, relatam assim, eu não estou me amando, mas eu não sinto nada, às vezes, até por pessoas que eu amo. Né? Então, é uma coisa muito triste, porque a pessoa até se culpa, entra num processo de culpa aí. Né? Por que eu estou sentindo isso? Né? Por que eu não estou, na realidade, correspondendo também à história da viagem, a expectativa do meu marido, me convidou para
para sair. Enfim, outra situação muito importante em relação ao diagnóstico, qual é? As questões cognitivas, né? Hoje até existe uma tendência a separar cognição quente e cognição fria, né? A questão cognição fria seria a capacidade mais executiva, mais de atenção, memória, a quente mais relacionada às ruminações, mais relacionada a prazer. Mas o que acontece? É aquela pessoa que no dia, né, não consegue tomar uma decisão. Pô, mas eu sou um empresário e antes eu decidia se eu ia comprar isso ou aquilo, agora eu não sei, estou indeciso, né? A memória, né? Pô, onde é que eu deixei meus óculos? Estavam aqui agora. Tu começa a esquecer as coisas, começa a ficar inseguro. E isso vai entrando num looping, vamos dizer assim, num círculo vicioso, em que tu vai querendo te afastar e te isolar. Porque as tuas funções executivas, as questões funcionais do dia a dia vão deteriorando. A tendência é que tu tem é ir te isolando. Tu vai ficando hipofuncional, né? Então, são características de uma depressão, né? O pior de tudo, os pensamentos de morte. A gente sabe que depressão não vem sozinha. É muito difícil a gente pegar um quadro de depressão que vem isolado. É mais comum tu pegar um quadro de depressão com um quadro de ansiedade junto. Então, daqui a pouco tu tem um quadro de ansiedade e piora o prognóstico. Porque depressões com quadros de ansiedade, tu começa a ter pessoas com ruminações. E essas ruminações, elas não vão ser assim, ó, tu consegue, vai ser fácil, tu vai... Não, é o contrário. Tu não consegue, tu tá falhando, tu tá isso, tá aquilo. Né? E isso tem uma relação muito forte, linka muito com pensamentos de morte. O que eu estou fazendo aqui? A vida não vale mais a pena, eu não sou mais aquela pessoa, né? Então, esses são, na realidade, assim, critérios assim que acabam englobando, né, um quadro depressivo, mas eu não posso me esquecer de afastar situações relacionadas ao uso e abuso de álcool, substâncias, né? Eu não posso esquecer de afastar quadros de esquizofrenia, transtorno bipolar, né, outros quadros na área da psiquiatria, e também doenças clínicas, né? As doenças clínicas, elas estão intimamente relacionadas aos quadros de depressão. É muito comum, né, diabetes e depressão. É muito comum doenças cardiológicas com depressão. É muito comum doenças reumatológicas, né? A questão toda da gastroenterologia também, né? As retocolite ulcerativas e tal. Claro, muito mais com ansiedade, mas também com depressão. Não podemos esquecer que quem tem Parkinson, né, as doenças neurológicas, 50% das pessoas com Parkinson têm depressão. Então, a depressão, na realidade, é um mau prognóstico. Quando a gente fala em depressão na idade mais avançada, a gente está falando em mau prognóstico porque pode, na realidade, ter uma relação, não dá para falar uma relação direta, mas uma relação indireta com doenças demenciais. Né? Então, sintomas pré-cognitivos lá com 60 e poucos anos, se tiver um quadro depressivo, é um pior prognóstico. Né? Então a gente vê, né, a depressão como uma doença que atinge o corpo todo, né, Adriana? Então, realmente, a dor, quem tem depressão, muitas vezes manifesta manifestações somáticas, dor. E a dor também leva à depressão, que acaba sendo outro ciclo vicioso, né? Isso sem contar os ciclos, como a gente falou, da mulher que acaba tendo, né, vários adolescentes, o período pré-menstrual, que vai durante toda a vida, que hoje a gente tem até uma definição de disforia pré-menstrual, né? Que a disforia pré-menstrual é quando é pior, né? Além da depressão, vem os altos e baixos juntos, né? Tu sabe que o transtorno disfórico pré-menstrual, ele foi classificado no DSM-5 agora, e o transtorno disfórico pré-menstrual, ele tem características, né, de um quadro depressivo, e é interessante, porque atinge 3 a 8% das pessoas. Né? É um quadro grave, em que existe, na realidade, sintomas de irritabilidade, né? Sintomas de ansiedade, existem todos os sintomas relacionados a um quadro depressivo, só que não preenche todo aquele tempo todo com a depressão. Né? E, claro, que tem tudo a ver com a questão toda da relação de hormônios, né? Progesterona, estrogênio, em que há uma diminuição ali, né? No sistema, no down regulation ali, né?
sistema adrenérgico, com uma diminuição de serotonina. Então, assim como nos períodos menstruais existe uma diminuição da serotonina ali, que dá aquele mau humor, que dá aquela situação que eu sempre oriento, né, na realidade, os homens, deixa a tua esposa quieta, respeita o período dela ali, deixa ela quietinha, não tenta confrontar nesse período, deixa ela quieta porque tu não está sentindo isso. Então, na disforia, é muito mais intenso, né? Tanto é que foi classificado dentro do DSM-5. Então, esses quadros que, na realidade, são um pouco mais raros, eles acontecem e o tratamento é com antidepressivos. Você sabe que vocês usam bastante antidepressivo. Até eu estava fazendo uma revisão esses dias, eu estava lendo uns papers sobre medicação em TPM, transtorno disfórico. Eu me lembro que uma vez na Conceição eu estava lá fazendo... estava passando lá na cirurgia, lá, né, fora da psiquiatria, e tinha uma palestra da ginecologia sobre fluoxetina e TPM, né? E eu pensei, mas por que eles não usam sertralina? Depois começaram a usar sertralina. Teve uma colega do Paraná que fez uma tese de doutorado dela da sertralina na TPM. Pois é, tinha um psiquiatra. Tinha um psiquiatra lá bem antiguinho lá. E aí depois eu pensei, mas e a desvenlafaxina? Hoje se usa muito a desvenlafaxina pelas questões assim, né, da ansiedade, mais tranquilo. Mas enfim, sim, tudo isso acaba afetando, né? E se eu for falar, digamos assim, da etiopatogenia, né, o que seria, digamos assim, implicado nas questões depressivas, né? As pessoas podem estar perguntando, tá, mas vem cá, o que causa isso aí, né? Na verdade, a gente não sabe. A gente tem fatores etiológicos envolvidos. E isso é muito importante, porque quem na realidade determinar uma causa específica para a depressão, abre o olho, porque não existe. Né? A psiquiatria era a área mais desfavorecida das áreas da medicina em termos de a gente ter algo muito definido. Não tem. Então, dentro da etiopatogenia, a gente acaba relacionando os fatores genéticos, né? De 30% a 70% das pessoas pode ter alguma relação genética. Então, quer dizer, se eu tiver um pai e uma mãe com depressão, eu tenho 2 vezes uma chance, uma vulnerabilidade genética, melhor falando, de ter depressão, diante de um fator estressor. Se eu tiver pai, mãe mais um vô, é 3 vezes. Né? Então, os fatores genéticos, eles estão implicados nisso. Mas esse é de 30% a 70%. Tá? Então, não é tudo, né? Então, nós vamos para as aminas biogênicas, para as monoaminas, que é a serotonina, noradrenalina, né? Dopamina. Enfim, o que acontece? Existiria uma depreciação, uma diminuição lá na fenda sináptica. O que é fenda sináptica? É o espaçozinho que tem entre um neurônio e o outro, né? Em que ali, na realidade, haveria uma diminuição desses neurotransmissores e uma diminuição da condução entre um neurônio e outro. Então, isso seria as aminas biogênicas, né? Estaria implicado também, não quero entrar em questões farmacológicas, no sistema GABAérgico, estaria implicado em várias outras, né, glutamina, uma série de outras situações. A dopamina, depois na fenda sináptica. E o que mais? Questões hormonais são muito importantes. A alteração na hipófise hipotálamo adrenal, relacionado, né, ao hormônio adrenocorticotrófico. Resumindo, aumentaria, na realidade, o cortisol, haveria uma descompensação nesse eixo neuroendócrino. Seria uma das causas. Né? As questões eletrofisiológicas, também relacionadas ao sono, como eu tinha falado lá no começo. É muito comum no quadro depressivo a gente ter uma insônia inicial, né, ou até na metade da noite, em que aí tu tem alteração de serotonina, melatonina, uma série de alterações, em que uma melhora do quadro depressivo vem junto com uma melhora do quadro de insônia. Então tem uma relação direta. Né? Então, outra situação também é a questão do estresse crônico, na questão da metilação, né, do DNA, né? Sem alteração, claro, do código genético. Então, toda vez que tu metila um DNA, toda vez que pela inflamação tu acaba estressando esse DNA, né, tu vai diminuir o que? O fator neurotrófico. O que é o fator neurotrófico? É aquele que, na realidade, melhora, né, a saúde do neurônio. É onde, na realidade, os dendritos ficam
mais atuantes, onde é que as sinapses, na realidade, tem mais condução de mensagens, o neurônio fica mais saudável, né? De uma maneira mais simples falando. Então, os genes necessários para a produção desse fator neurotrófico, que chama-se BDNF, ele está, na realidade, prejudicado nos quadros de estresse crônico, né? E aí a gente vai dizer, tá, mas o que mais que pode acontecer? Pode ter uma alteração no hipocampo, né, que é uma área do cérebro, e outras estruturas adjacentes. Isso tem implicação em quê? Tem muita implicação nas funções cognitivas, não só de humor. Então, iniciativa, prazer, tomada de decisões, concentração, uma série de coisas. Então, vocês viram que, na realidade, assim, a depressão é uma doença muito complexa, né? Não dá para a gente dizer que é isso ou aquilo. Esses dias saiu até uma, uma notícia assim, antidepressivo não funciona mais. Antidepressivo que atua em serotonina não funciona mais, está questionando isso tudo. Eles fizeram um estudo guarda-chuva, na realidade, né? Um estudo britânico, em que eles viram, na realidade, assim, a atuação da serotonina, né, nos fluidos corporais. Mas quem estuda um pouco essa questão da serotonina sabe que não nos interessa fluidos corporais, porque a gente sabe que é baixo mesmo. A serotonina está no cérebro, não passa a barreira hematoencefálica, não passa, na realidade, o cérebro, né? E uma situação importante, assim, será que quem está normal, não tem depressão, se eu diminuir a serotonina dessa pessoa, essa pessoa vai deprimir? Não necessariamente. Então, não é uma situação envolvida no quadro de depressão, mas são várias situações envolvidas, né? Adriano, uma coisa que quem já assistiu minhas lives anteriores, principalmente a da endometriose e a da menopausa, que a gente fala ali na inflamação como a causa, né, não sei se na depressão a inflamação também teria alguma causa, porque os meus pacientes, a maioria já escutou eu falando em metilação de DNA, em epigenética, então o pessoal já está mais inteirado em relação a isso. Então, em relação à inflamação, porque hoje a gente sabe que nós temos, eu acho que de uns anos para cá já começou a mudar isso, que as pessoas já estão cuidando mais da alimentação e fazendo mais atividade física. Então, esse estilo de vida, assim, teria um impacto também na parte né, na formação, no início de uma depressão, no desenvolvimento de uma depressão? Na parte de tratamento até eu ia abordar isso, mas eu vou adiantar. Na verdade, nos fatores epigenéticos, nos fatores, vamos dizer assim, os estressores psicossociais, tá? Hoje se sabe que um ambiente saudável na infância vai metilar menos DNA, vai, na verdade, modificar mais esse gene e vai distribuir, digamos assim, fator neurotrófico numa quantidade melhor e vai ter menos citocinas, né, pró-inflamatórias, né, as interleucinas 6, né? Uhum. E a gente sabe que as interleucinas 10 é as anti-inflamatórias. Então, o equilíbrio entre essas interleucinas, entre essas citocinas, né, a homeostase, que a gente chama que é o equilíbrio, né, isso é muito importante. Então, o que que acontece? Lá na infância, se eu tenho um ambiente muito com abuso, pode ser abuso físico, pode ser abuso sexual, com negligência, que é um tipo de abuso, né? Que é um tipo de, né? A negligência também. Relações, conectividades sociais ou relações interpessoais ou, vamos dizer assim, vínculos, né? Menos sólidos, vamos dizer assim. Isso já, na realidade, já acaba alterando, né, os fatores epigenéticos, né? Já começa a alterar lá o gene. Então, o que que se sabe? Se sabe que crianças, né, que têm, na realidade, essa história de maus tratos ou esses fatores, assim, negativos em termos de ambiente, lá na infância, vão ter uma propensão muito maior, né, de depressão e de ansiedade posteriormente, na fase adulta, ou início da fase adulta. Inclusive, até se fala em uma resposta pior até aos fármacos. Então, como é importante esse cuidado, na realidade, né, nos primeiros anos de vida, na infância. E aí a gente acha assim, bom, acabou por aí, né? Não, pior é que não. Nessa questão epigenética, situações de melhora na qualidade de vida, né, podem, na realidade, propiciar com que a gente modifique esse DNA e tenha, na realidade,
menos atrofia, na realidade, né, cerebral, menos problemas no hipocampo, né, que o conectoma fique melhor, que as sinapses, na realidade, tem uma melhora nas sinapses, nas conexões sinápticas. Quer dizer que os fatores neurotróficos na plasticidade neuronal sejam melhores lá numa fase mais adiantada, eu já modificando algumas fases agora. Quer dizer, a gente sabe que a gente pode até passar para gerações futuras, né? Se de repente eu tenho alguns problemas na minha vida hoje e eu acabo tendo um filho, esse filho depois, mais tarde, pode ter algumas situações, né, que pode ser um gatilho, não necessariamente o mesmo, Uhum. mas uma vulnerabilidade para situações, digamos, mais fóbicas, se eu tive um acidente. Tá? Mas na vida da pessoa agora, atual, eu posso tentar modificar e metilar diferente esse DNA. Na teoria, sim. Existem até situações que, né, situações relacionadas à qualidade de vida, né? Existe hoje a medicina dos estilos de vida, né, que está aí, se fala Uhum. bastante. Eu acho bem interessante, né, que eles têm alguns pilares, 6 pilares, na realidade. E um dos pilares, né, começa com a questão do sono, né? A gente ter um sono num horário adequado, a gente ter um sono em que tu dorme no mesmo horário, acorda, né? Por que que é importante o sono? Por todas aquelas situações que eu coloquei antes. Eu fiz medicina do sono, na realidade eu fiz um curso de educação continuada em 2005 na Unifesp lá. Eu Uhum. aprendi muito lá. Eu fiz esse curso de medicina do sono porque eu enxergava o dia, mas não enxergava a noite, né? Aí eu fui lá para aprender um pouquinho da noite, lá com a Dalva, aquela equipe toda. Foi Sim. bem bacana, foi bem interessante. E entendi um pouquinho diferente a questão do cuidado com a noite. Então, a noite é muito importante, porque nós temos várias fases do sono, né? E nessa fase do sono, no sono não REM, do sono REM, né? Nós temos a eficácia do sono, nós temos os microdespertares, nós temos as apneias do sono. O sono é um processo dinâmico, muito diferente do que a gente imagina. Ah, Uhum. é dormir. Não, dormir é um processo, o sono é um processo muito ativo. E é muito interessante que a gente tenha um sono eficaz, um sono, vamos dizer assim, restaurador, né? Mas eu não vou falar de sono, porque senão eu me empolgo e fico falando aqui só sobre sono. A outra, a outra situação, né, é a questão de diminuir o quê? Diminuir substâncias, né, do tipo álcool, principalmente à noite, né? Por que o álcool? As pessoas têm aquela ideia de que eu vou tomar um vinho de noite, tomar uma cervejinha, tomar um uísque e eu vou dormir melhor. Não, tu vai sedar. Tu pode até alterar ali algumas monoaminas, mas tu vai sedar e teu sono vai ser superficial. Então tu vai levantar de manhã com a sensação de que tu não dormiu, né? É um sono, na realidade, que não respeita a arquitetura do sono. Uhum. Então, beber à noite não é legal, né? Tudo bem, né? Mas não é legal. Bom, seguindo isso, né, a questão da alimentação. A alimentação é muito importante. Eu sou uma pessoa que hoje eu receito probiótico junto no tratamento. Eu gosto muito dos probióticos, por quê? Porque os probióticos são aquela situação assim preventiva. Se nós falamos de microbiota intestinal, nós estamos falando da relação do eixo, né, do cérebro e do intestino, né? Então a gente teria, né, o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, né? E eles se comunicam como? Através do nervo vago, das ramificações do nervo vago. E por que tá, mas o que tem a ver a questão da alimentação? Bom, é o seguinte, se você comer bastante açúcar, se você comer bastante carboidrato, beleza, só que tu vai alimentar as bactérias ruins. Tu vai fazer um loop inflamatório. Então, tu tem que ter, na realidade, um cuidado com a alimentação, e é muito importante, na realidade, né, os pré-bióticos, né, que são aqueles que, na realidade, dão condições para os probióticos, e um probiótico que, na realidade, seja interessante, porque nós temos trilhões de micro-organismos no nosso intestino. Na verdade, é como uma identidade. A gente nasce com a nossa microbiota, e a gente vai desenvolvendo ela com o passar dos anos. Então, cada um é diferente, né? Bom, ok, mas o que é microbiota? Microbiota é esses trilhões de protozoários, bactérias, fungos, né, vírus, enfim. E nós temos as boas e temos as ruins, de uma maneira, né, mais simples falando. Quando eu uso um probiótico, eu estou favorecendo, né, principalmente o lactobacillus ou bifidobacterium, eu estou favorecendo as bactérias positivas, as bactérias positivas, as bactérias boas.
Porque a gente tem que fugir da inflamação, tá? Respondendo a tua pergunta. Quando na realidade a gente está com um intestino mais inflamado, mais poroso, a gente aumenta a permeabilidade desse intestino e acaba passando o que a gente não quer. E com isso, lá nas citocinas que eu falei antes, a gente está falando de citocinas que podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. As interleucinas 6 e as interleucinas 10. Então, elas estão ali atuando e por mecanismos de estimulação do nervo vago, né, ramificações, essas interleucinas, essas mensagens, essas neurotoxinas, elas acabam passando, na realidade, indo até o cérebro e informando, olha, lá embaixo a coisa não está legal. E aí o que acontece? Esse cérebro manda uma mensagem e acaba fazendo que os mecanismos de defesa aumentem. Aí as pessoas vão dizer, bom, muito bem, então 95% da serotonina é produzida no intestino? Sim, 95%. Tá, mas então é só produzir serotonina, dar triptofano, calma. Se tu tá tomando um antidepressivo, tu dá triptofano, tu faz uma síndrome serotonérgica. Porque a serotonina, que na realidade está nos fluidos corporais, não passa a barreira hematoencefálica. O que é isso? É uma barreirazinha que a gente tem no cérebro que passa ou não passa. Aliás, esse é o grande diferencial das medicações. Medicação boa passa a barreira hematoencefálica. Medicação que não presta, não passa. Então, dentro dessas questões das citocinas, vocês viram que está tudo interligado, é integrativo, tudo, não é uma coisa dissociada da outra. Né? Tá, eu estou falando de alimentação, então receita probiótico, receita. Eu acho que é importante um complemento nutricional. Nossa, muito. Né? E que mais? Eu acho que também é importante a atividade física. Por quê? Porque a atividade física, lá na BDNF, aquele fator neurotrófico, eu falei do neurônio, que é da saúde do neurônio, quando tu faz atividade física, tu melhora a BDNF. Então, melhora a parte neurológica também. O que mais? Se eu estou fazendo atividade física, eu melhoro beta-endorfinas. Melhora aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de relaxamento. Isso é muito bom, isso até estimula para que tu faça novamente. Né? O que mais? Algo muito interessante. VEGF. VEGF é o fator endotelial vascular. Melhora as questões vasculares. Então, a atividade física melhora a vascularização. Tá? E vai adiante, vai adiante. Melhora a questão do triptofano, que é o quê? Precursor da serotonina. Então, a gente está falando de neurônio de novo. Para por aí, não. A gente vai adiante. Tem liberação de cálcio. Cálcio, esse passa a barreira hematoencefálica. Esse consegue passar a barreira lá no cérebro. E o interessante é que quando ele passa a barreira hematoencefálica, o que ele faz? Ele vai lá e age no sistema endocannabinoide, que é muito interessante, que é o canabidiol lá, que eu vou falar mais tarde. E também ativa a dopamina, que é a substância do prazer. Então, atividade física é tudo de bom. Né? Hoje está se falando, assim como tu falou no eixo cérebro-intestino, está se falando no eixo músculo-cérebro, né? Então, já é uma nova... Exatamente isso. Quem tiver interesse, não sei se tu já chegasse a ler esse livro sobre o intestino, as bactérias, 10% humano, não sei se já leu esse livro. É um livro muito interessante, que esse livro ele fala que quando foi descoberto o nosso genoma, foi descoberto o microbioma. Então, na verdade, 10% nós somos humanos, o restante nós somos bactérias. Então, esse livro é bem interessante. Quem tiver interesse de saber mais sobre esse assunto, assim, é uma leitura bem fácil de entender. Eu tenho interesse, pode mandar para mim. Mando, muito interessante. Bom, o que mais, né, que é interessante, né? Bom, dentro disso tudo, né, acho que eu já falei o que mais faltou, né, alimentação. Terápico, assim, Adriano, tipo, tu faz terapia, em relação à psicoterapia, tu faz terapia junto com o teu paciente, você tem psicólogos que te ajudam nisso, como é que funciona? Não, eu faço terapia. As minhas consultas, na verdade, eu não tenho pressa nas minhas consultas. As minhas consultas, elas se dividem, na realidade, em algumas etapas. Né? Quando, na realidade, eu recebo um paciente, né, e esse paciente marca uma consulta, né, eu tento tirar o máximo de informações possíveis, né? Então, dentro da anamnese, e aí, para o pessoal, o que é anamnese? Né? Anamnese é o exame que cada um de nós tem, dentro de cada área. A doutora Juliana tem a dela, eu tenho a minha, o neuro tem a dele. É o exame que a gente estrutura para, na realidade, conhecer melhor esse paciente e fazer um melhor diagnóstico dentro do que a gente coletou. Isso é anamnese. Tá?
Bom, dentro da minha anamnese, quando eu recebo o meu paciente, ah, eu não tenho pressa. Minhas consultas são 45 minutos, se precisar de mais tempo, vai mais tempo depois, enfim. Mas é muito importante escutar. Mas também é muito importante ver como esse paciente chegou, como é que esse paciente se apresentou, como é que esse paciente entrou, se esse paciente veio acompanhado, se esse paciente veio desacompanhado. Se veio acompanhado, é muito importante ter o dado dos familiares. Isso vai ser muito útil, na realidade, para o psiquiatra, Uhum. né? Coletar a história familiar é muito importante, porque, como eu falei antes, né, a gente pode ter questões relacionadas à parte genética, né? É importante também, nesse contexto, ver se existem algumas doenças. Ah, eu sou hipertenso, ah, eu sou diabético, ou eu não sou nada disso, mas eu tenho história familiar. Então, isso depois eu vou falar da questão dos exames. É importante saber, relatar isso, né? É importante, dentro desse quadro todo, também coletar o máximo possível de informações em relação ao meio social, ao meio de trabalho, onde é que essa pessoa trabalha, como é que é o clima organizacional dessa empresa, ou desse emprego, ou dessa atividade que essa pessoa funciona, como é que é a família, posso contar com a família, posso não contar com a família, né? Então, isso é, na realidade, o básico dentro de tu conhecer um paciente. Então, isso na realidade, demanda tempo, né? Aí depois tu começa a coletar os dados, na realidade, a anamnese, né? Qual é a queixa desse paciente, o que trouxe esse paciente até o atendimento, quanto tempo demorou para esse paciente chegar aqui. Às vezes o paciente é muito interessante, porque a mulher, ela é um paciente mais fácil de tratar, ela vem mais rápido. O homem vem no bagaço, vem já acabado. Então é muito mais difícil, muitas vezes, pela questão, muitas vezes, do preconceito, né? Uhum. Então, a mulher, ela vem, na realidade, ela acaba vindo mais rápido numa consulta. Bom, em relação a tudo isso, tu tem que coletar os dados, coletar por que na realidade, o paciente está ali, quais são os sintomas que ele tem, e tu vai estruturando o teu diagnóstico, pensando, na realidade, em alguns quadros, e excluindo, realmente, né, ou não, algumas outras patologias, mas também não tendo a pretensão de achar que é só na área da psiquiatria. Eu já tive paciente que entrou caminhando no consultório, né? Caminhando com dificuldade, com as pernas meio abertas, né? Na realidade com uma lentidão, né? E com um cheiro de urina, que era meio... Tudo bem, pessoa com mais idade, não se cuida tanto, mas a pessoa sentou, começou a conversar comigo. Eu perguntei, o senhor já fez uma avaliação neurológica? Não. Pois é. Resumindo, era um quadro de hidrocefalia de pressão normal, não era para o psiquiatra, né? Então eu tive que encaminhar para um colega, né, para um neurologista, porque ele, na realidade, resolveu o quadro psiquiátrico, né? Então é muito comum, muitas vezes, um quadro clínico, né, se apresentar para o psiquiatra. Por quê? Porque existem consultas muito rápidas. É por isso que Consulta rápida não funciona. Consulta rápida não vê nada. Consulta rápida é para dar medicação, e dar medicação é muito fácil. eu A trocar questão é acertar. receita, que eu até Oi? pergunto para os pacientes. Eu até pergunto para os pacientes, ah, elas, tá no psiquiatra. Daí eu pergunto, ele faz terapia e só te dá receita. Não, só dá receita. Então, por isso que a gente queria que tu, né? Porque esse é um tipo de trabalho que eu acho muito interessante que tu faz, e é por isso que eu encaminho os pacientes para ti, justamente por isso, porque a gente sabe que o paciente vai ser visto como um todo, que é a maneira como eu vejo o meu paciente lá no meu consultório, né? Porque a gente sabe que na realidade é assim, né, Adriano? Já tive paciente assim, que nem tu falaste do tempo ali, né? Ah, o psiquiatra, tipo, tocou o despertador, terminou a consulta. Tem o não falar, terminou ali. A próxima a gente conversa. Então, por isso, esse diferencial da tua consulta também que eu fiz questão de salientar, assim, né? Que tu colocasse pra gente realmente, né? Que os pacientes saibam, né? Tu faz atendimento online também, né, Adriana? Então, eu tenho muitas pacientes pedindo aqui em Porto Alegre, né? Então a gente acaba, né, indica, ela sempre conversa contigo antes de indicar, mas justamente por esse tipo de atendimento, né? Que é tu ver o paciente como um todo. Eu não tenho bola de cristal, né? Eu, na realidade, tenho que ouvir o que o paciente está me trazendo e o importante é valorizar e escutar esse paciente, acolher esse paciente. Esse paciente não é um cérebro que está chegando, esse paciente é uma pessoa que está chegando num todo, né? Então, eu acho que esse cuidado é muito importante. Se a gente não tiver isso, a gente se perde, tá? Então, dentro desse contexto todo, né, em termos de seguir, digamos, uma anamnese, né, a gente pode falar da questão toda de exames, né? É importante pedir exames. Bom, dentro de uma fase de atendimento, muitas vezes eu tenho que ser um pouco rápido em relação a uma medicação, porque
Porque às vezes eu não, é muito incomum, né, eu pegar um paciente com um quadro de depressão mais leve. Quando isso acontece, a terapia sim eu faço, a terapia funciona, a terapia resolve, a terapia não existe a necessidade obrigatória de estar dando remédio. Inclusive, até falando de probióticos, tem muitos pacientes com depressão leve, que eu, na realidade, tento modificar o estilo de vida dessa pessoa e dou probiótico, né? Eu dou até um fitoterápico, às vezes é uma questão de insônia, né? Não vou citar nome de remédio, mas enfim, uma valeriana da vida ajuda já a diminuir aqueles sintomas e tu, em terapia, tu consegue resolver, né? Mas claro, aí tu está fazendo uma anamnese, um exame clínico em que tu não está identificando coisas piores. Mas normalmente eu pego quadros moderados a graves, né? Claro que se é grave, né? E por que é tão importante a questão do familiar? Porque eu vou precisar desse familiar para uma internação, para uma intervenção. É claro, hoje a gente tem alguns procedimentos do tipo ketamina, que acabam tirando o paciente mais rápido desse quadro, ou até a própria estimulação magnética transcraniana, que lá na Plural, lá em Novo Hamburgo, a gente tem um serviço, ajuda bastante, né, na questão de não tomar medicação e ter um quadro mais rápido. Ou o próprio ECT, né, que tem algumas clínicas que fazem. Mas, enfim, dentro dessa anamnese toda, tu tem que ficar atento no que esse paciente te traz, o que esse paciente te conta, né? E descartar os quadros orgânicos, né? Porque eles podem, na realidade, estar influenciando. Às vezes tu pode estar tratando um dependente químico, mas tu tem que perguntar se ele usa alguma droga, né? E não sair tascando remédio. Então, a questão da medicação, não existe melhor antidepressivo, existe aquele para aquele paciente. Uhum. Né? Então, em termos de tratamento, vamos lá. Todo tratamento psiquiátrico tem que envolver medicação? Não, não. É como eu falei, no quadro de depressão leve, tu pode fazer psicoterapia, né? Ah, num quadro de depressão relacionado a alguma situação, tal, tu pode também abordar aquele aspecto, né? Lá em relação até os pontos relacionados, né? Vamos falar um pouco da psicologia. O Aaron Beck, né? Que tem muita questão da terapia cognitivo-comportamental, ele diz o seguinte, que a estrutura de um deprimido estaria em 3 pontos, vamos dizer assim. Um deles é como essa pessoa se vê. Como essa pessoa se vê, né? Pensamentos destrutivos, autodepreciativos. Como essa pessoa vê o mundo, né? Como essa pessoa avalia esse mundo à volta dela. E qual é a expectativa em relação a esse mundo. Então, esse se baseia muito das terapias cognitivo-comportamentais, né? Então, existe também essa possibilidade. Mas em termos de fármaco, né? Qual é o melhor antidepressivo? O melhor antidepressivo. Se alguém falar que existe um melhor antidepressivo, tem que ter cuidado, foge. Porque, ok, a gente tem antidepressivos muito, muito atuais, muito modernos, muito destituídos de efeitos disso, daquilo. Mas vamos dizer que me chega na minha frente um magrinho que não dorme, né? E que não se alimenta. Eu vou dar para ele o melhor que eu acho? Não. Eu vou dar mirtazapina, porque vai ajudar ele a dormir, vai aumentar o apetite dele, né? Então vai melhorar essa função toda. Então vai melhorar neste aspecto, né? Então vamos dizer que me chega um gordinho ou uma gordinha, né? Eu vou dar mirtazapina? Não, vai aumentar 30% do peso dessa pessoa. Então eu vou optar pelo quê? Um inibidor de recaptação seletivo de serotonina, ou um dual, de repente uma desvenlafaxina, né? Mas aí entra aquela questão, tá? Ele é gordinho e só gordinho, gordinho, ou ele tem problema de pressão alta? Ah, ele tem problema de pressão alta, então já não é mais um dual. É um inibidor seletivo de recaptação. Por quê? Porque tu pode aumentar a pressão dessa pessoa. Uhum. Né? Então, tu tem que ver o que está inserido nesse contexto todo. Por exemplo, existe uma relação muito forte de alguns duais com pernas inquietas, né? Ou com movimentos, na realidade, de pernas. Eu vou, na realidade, se eu sentir que está acontecendo isso, eu não vou, não, toma mais 1 mês, 2 meses. Não, você tem que tirar o antidepressivo. Então, essa questão de saber um pouco de farmacologia, das interações, dos efeitos, é muito importante. Porque a gente sabe que no primeiro mês ali, se tu não lidar muito bem com essa questão farmacológica, o paciente vai desistir do tratamento. E aí eu não tiro a razão dele. Porque antidepressivo pode dar diarreia, antidepressivo pode dar dor de cabeça, antidepressivo pode dar dor de barriga, antidepressivo pode dar tontura. E aí, como é que eu faço?
Bom, aí tu tem que ser claro com o teu paciente e dizer para ele o seguinte, olha, tem um número aqui, o 999-879261, tu me liga. Qualquer coisa eu te esclareço em relação a isso. Não é 1, 2 minutos, 5 minutos que vai fazer diferença na minha vida, mas pode fazer uma diferença muito grande na vida dessa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu dou meu celular. E aí, então tu não tem vida. Não é isso. Eu faço combinações muito claras. Me manda uma mensagem, depois eu te respondo, me liga em tal horário. Isso não é problema, né, na relação médico-paciente. O problema é se tu não estabelece, na realidade, né, combinações com o teu paciente. O paciente vai entender perfeitamente as combinações. Então, isso também é importante, a disponibilidade. Então, eu diria que, na realidade, a primeira fase do tratamento, né, para um quadro de depressão é tratar a questão farmacológica, estabelecer combinações, ver como é que, na realidade, esse tratamento vai evoluir. E a segunda fase? A segunda fase vai dentro da questão do estilo de vida. Se o paciente faz atividade física, não. Existe algo muito interessante num livro de medicina do estilo de vida que diz assim, tu pré-contempla, tu contempla e tu executa, mais ou menos isso. Uhum. Pré-contemplar assim, eu acho que tu deveria fazer atividade física. Eu acho que eu deveria fazer. Né? Mas só fica no deveria. Tem que fazer. Então, a tua missão, na realidade, é acompanhar esse paciente, porque tu vai ver esse paciente 12 meses. Com a depressão, um tratamento com a depressão leva em torno de 12 meses. Aí tu vai dizer, será que não dá para fazer em menos tempo? Dá. Só que tu tem 50% de recaída em 6 meses subsequentes depois do tratamento. E se tu fizer 2, 3 tratamentos, se tu suspender por conta do tratamento, é 70%, 90%. Então tem que ter cuidado. Sempre uma segunda depressão é pior que a primeira. Não é tão boazinha assim. Então estabelecer essa questão do estilo de vida é importante, né? Vamos contemplar, vai fazer atividade física, mas tu tem que, na realidade, explicar para esse paciente. Tu tem que, na realidade, entender, até que, na realidade, ele incorpora aquilo na condição, né, de vida dele, do funcionamento, ele se organiza, ajuda esse paciente a fazer, de repente, uma programação. Esse paciente, às vezes, está muito perdido. Pacientes psiquiátricos, eles estão, como eu falei antes, na questão cognitiva, muito perdidos em muitas questões. Mas tenta ajudar, tenta, na realidade, ser aquele médico que está ali, que tenta organizar um pouco a questão da vida desse paciente, em termos até de uma agenda. Isso vai ajudar muito. Então, ajuda na questão da atividade física, a questão da nutrição. Nossa, tem quantas nutricionistas maravilhosas aí à nossa volta, né, que vão ajudar. Encaminha, liga para essa nutricionista, faz uma relação, na realidade, multidisciplinar. Não é simplesmente assim, aquele médico que eu estou tratando e não enxerga os outros. Não existe isso. O foco é o paciente. O foco não é o médico. Então faz um link com essa nutricionista, faz, na realidade, um acompanhamento junto, ela vai te ajudar junto a melhorar também a nutrição desse paciente, né? Então eu acho que isso vai constituir um tratamento um pouco mais diferenciado, sabe? Só para nós localizarmos o horário, nós acabamos de fechar 1 hora, né? Geralmente a gente 1 hora, depois tem perguntas, né? Colocações. Eu não sei se em relação, a gente meio que passou por sintomas, diagnóstico, tratamento. Em relação, por exemplo, Adriano, nesses casos de pacientes mais graves, assim, as internações geralmente são mais quando tem a ideação suicida ou acaba sendo também internação por depressão severa? Quando tu institui um tratamento farmacológico, dependendo da gravidade do caso, né, se na realidade o paciente está num quadro em que tu pergunta diretamente para esse paciente, tu pensa em morte, ele diz sim, eu pego pelo braço, chamo o familiar interno. Né? Se isso não acontece, tu vê que é um quadro de depressão, em que o familiar se compromete, por isso que eu digo sempre a questão do comprometimento familiar. Tem que deixar claro que quando eu falo em comprometimento familiar, parece que eu estou falando com uma família. Não. Existe, na realidade, uma relação de confiança, uma relação ética, em que esse paciente permite que tu tenha acesso a um familiar que ele autorizou. Então, é muito importante isso, porque nos primeiros 12 dias que tu começa a usar um antidepressivo, essa pessoa começa a melhorar o quadro de energia, mas não necessariamente muda o pensamento. E aí que entra o risco de suicídio. Né? Então, tem que ter um cuidado, né, nessas primeiras 2 semanas. É aí que eu falei da questão do telefone, de ter acesso ao médico. Né? Uhum.
que essa é uma dificuldade, que não é só tu como psiquiatra, mas com a gente também, que muitas vezes os pacientes que vêm para mim, eles dizem, né, a doutora, a senhora é acessível, porque tem muitos colegas que é inacessível, né, não dá telefone, não responde recados, então são coisas que fazem uma diferença muito grande no resultado da gente, né, Adriana? Então é uma coisa bem, é um trabalho parecido, né, eu tenho trazido pessoas parecidas comigo na maneira de tratar o paciente, né, então isso eu sei que tu tem esse funcionamento, até, né? Tu é uma pessoa que, enfim, acolhe teu paciente, né? Isso é muito importante também. que é o tipo de trabalho que tu também faz, né? É, Nós pacientes em comum que já passaram por aqui, já deixaram um abraço para nós dois. Teve a Daniela aqui que disse que o doutor Adriano é o melhor médico do mundo, né? Teve obrigado. um questionamento sobre o café, Adriano, em relação, tipo, tu falaste antes, foi bem naquela hora que tu falou do álcool à noite, Ah, em relação ao café. café é ótimo, né? Eu adoro. Mas eu tomo café até as 4 da tarde, porque depois das 4 da tarde tu pode ter uma dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono. Então todos os psicoestimulantes até determinada hora, ok, né? Não tem problema nenhum. Mas depois das 4 da tarde a tendência é tentar evitar isso aí. Acho que entra o chimarrão junto, né? Que aqui no Rio Grande do Sul a Ah, gente. sim, as cantinas, cafeínas. A gente está dentro da. Aí a gente entra num outro ponto que a gente poderia. Tem que cuidar porque a gente vai adiante, que é a higiene do sono, né? É, o sono, nós vamos ter uma live mais adiante. Sabe, Vamos fazer. que a gente acaba tendo, repetindo tudo, né, Adriano? Eu sempre, sabe que eu escrevi um livro, né? Eu coloquei que nós somos o que nós pensamos e o que nós comemos, né? Então, todas as doenças que a gente falou até agora, elas estão relacionadas com a alimentação, com a qualidade do sono. Isso eu aprendi de uns anos para cá, porque eu atendo muitas pessoas que trabalham no polo. E essas pessoas, eu não sei se já chegaste a ler um livro chamado Trabalhando em Turnos, que é, o nome dela é Frida, o nome da autora, ela Mas é... eu li o teu livro e eu Oi? me encaixei naquele. Eu li o teu livro e me encaixei lá. É? Eu já fiz uma live, agora vou começar a fazer uns menores, assim, que o ó precisaria de serotonina lá na minha teoria. Então, assim, aí essa médica, ela escreveu esse livro trabalhando em turnos, né, acompanhando funcionários de empresas grandes e que as pessoas eram muito doentes. Então, eu comecei a estudar mais sono em função desses pacientes, né? Que em um mês eles trabalham em 3 turnos diferentes. Então, cada um adoece de uma forma. Então, não existe qualidade, saúde, né? Porque nós trabalhamos com prevenção. Então, não existe saúde Uhum. se não tiver sono, se não tiver uma boa Isso. alimentação e se não tiver exercício físico. Então, são coisas que acabam sendo o pilar de tudo. Daqui a pouco os pacientes não precisariam nem de nós mais, né? Se eles souberem. Fizer, fizeram um estudo na Holanda durante 20 anos eu não me lembro qual é o N de pacientes, mas foi um monte, em que na realidade estudaram essas pessoas e viram que dentro dos sintomas pré-cognitivos, né, aquelas pessoas que tinham uma atividade física, uma conectividade social e uma dieta mediterrânea afastavam na realidade, né, essa possibilidade de uma disfunção cognitiva comparada com os outros. Então, isso que tu falou, 100%, é isso aí mesmo. Porque a gente acaba vendo, agora, semana que vem, quem vai vir falar comigo vai ser uma geneticista sobre os testes genéticos, né? E isso Ah, é sim. uma coisa que começou recentemente e que está sendo talvez um mapa para nós daqui para frente, né, Adriano? Que na psiquiatria já tem se usado, né? Os testes genéticos. Eu peço o MTRF, sabe? Uhum, Pela questão toda o pessoal não entrando muito na questão técnica, mas na questão de sobrar mais serotonina na fenda sináptica, né? Entre um neurônio e outro. Eu na realidade, peço TMF e eu uso, tenho pacientes usando metilfolato. Tá? uhum. Naquela proporção de 20, de 10, 20, 40, e realmente tem resultados muito bons, viu? E é como eu falei, né? Se a gente for falar de ácido fólico, a gente está falando de memória, de preservação de memória nas pessoas com mais idade, né? Então é muito importante. Até dentro da questão a gente estava falando antes de depressão pós-parto, melhora no cálcio, melhora no folato, melhora na vitamina D, tem muita relação. Eu não deixo falando na questão toda de exames, eu não deixo de pedir vitamina D, eu não deixo de pedir vitamina B12, eu não deixo de pedir magnésio,
E eu tento regular numa dose maior, porque eu sei que existe a questão da neurogênese em relação a essas vitaminas, né? Então, isso é muito importante. A gente não pode ficar de olhos fechados achando que é só... Não, é um todo, né? Magnésio, ômega 3 também são outras Sim. coisas que tem. Ômega 3 é muito importante. Ômega 3 é importante até na disforia pré-menstrual, né? Sim, Na tem. questão justamente da neurogênese, né? Uhum. Nós falamos agora em testes nos testes genéticos, a Silvia, que vai ser a nutrigeneticista, está presente aqui. Porque hoje nós Olha, uma gama muito grande de testes genéticos, né? Então, a gente tem testes genéticos que são vendidos ali no Instagram, nas redes sociais, sim. não sabe exatamente. Então, a Silvia vai vir justamente para nos esclarecer, né? Porque ela se especializou nisso, em testes genéticos, que hoje a gente tem nutrigenômica, né? Então, ela se especializou nos testes genéticos, então ela vai nos esclarecer, tipo, vale a pena fazer, qual que seria melhor, porque hoje nós temos teste genético para o cabelo, nós temos teste genético no caso da depressão, nós temos em relação a todas as doenças, né? Até, por exemplo, a gente já tem, tipo, os testes genéticos que mostram que alguns probióticos, prebióticos não fariam bem para aquela pessoa. Então hoje a gente tem os testes genéticos que nos esclarecem em relação a isso também, né, Dan? O Talvez teste exato, o teste de neurogenômica em relação até ao canabidiol, né, que eu falei antes ali, que eu estava, na realidade, cursando, eu estou fazendo curso na medicina eficaz com o Gerson, né? A uhum, questão do canabinoide, eu estou usando canabinoide já, a gente tem que abrir, né, essa sim. questão toda, porque para dor, para ansiedade, para insônia, eu tenho usado o canabidiol com excelentes resultados, em dor também, né, mas enfim, em relação aos testes farmacogenéticos, né, hoje, na realidade, é uma ferramenta interessante, porque daqui a pouco eu posso ter um polimorfismo genético, e isso é diferente, em que eu, na realidade, a minha enzima metaboliza esse fármaco e esse não, né? E, na realidade, é diferente de uma pessoa para outra, né? A tonina tem testes que mostram que tu metaboliza, né? Até Exatamente. relação ao canabinoide, o doutor Adriano fez o convite para ele, ele aceitou. Então, em novembro, nós vamos fazer uma outra live juntos sobre canabinoide, né? Eu venho estudando também, acho que é um outro caminho, até por incentivo das minhas pacientes, né? Bom saber que o doutor Adriano já está atendendo, então a gente também tem um braço de apoio em relação a isso, porque eu acho que faz necessário nós termos um aumento do nosso arsenal terapêutico, né, Adriano, em relação à prevenção. O que me chamou muito a atenção, assim, eu tenho muita paciente de idade e são aquelas pacientes que me deixavam incomodadas, né? A paciente andando de andador, tem dor, daí ela vai no ortopedista, daí ela tem a coluna com problema, o quadril com problema, daí não tem como operar, fisioterapia não resolve mais, aí toma 10 dias de anti-inflamatório, que nem eu peguei uma paciente de semana, tomando 10 dias de anti-inflamatório, 10 dias no imunobiológico, tipo assim, então nenhum resolve, né? E a paciente não melhora da dor. Então, isso é uma coisa que estava me incomodando muito nesse sentido, assim, de tu poder dar uma qualidade de vida, porque não tem quem consiga ficar bem sem dor. Que eu acho que a dor talvez seja uma das grandes causas de depressão, né? Então, eu acho que a gente, essa novidade que tu me falaste do canabinoide, né? Eu achei muito interessante no sentido da gente estar pensando da mesma forma, né? De É, o paciente, mais uma outra técnica que eu acho que hoje está se falando em medicina canabinoide, né? Então, eu acho que daqui a pouco vai ser uma especialidade da medicina, né? Até o CBD, não consegue o CBD. antes, né, Adriano? O doutor Roberto entrou aqui na nossa live, não sei se ele continua aí, mas ele entrou, o Bonorino, ele entrou na nossa live há um tempinho atrás, se ele estiver por aí, É. né? Ele é o expert, ele é o cara do canabinoide. É, O Gerson Bonorino é o cara, ele está com 27 anos de experiência, estou fazendo curso com ele, ele é o cara. E é a pessoa que entende, né? Tem alguém que entende ele. Então, o que acontece? Dentro da questão do CBD, né? Se tu melhora, na realidade, a dor, tu melhora a ansiedade, tu melhora a insônia. E, na realidade, esse ciclo ele é muito... É quase que um círculo, né? sim. Então, uma coisa melhora a outra, né? Agora, uma coisa que eu digo assim, em termos assim de falar, finalizando sobre depressão, é o seguinte: ó, a depressão lá no começo, vamos falar assim, nas primeiras décadas, era melhorar o humor. Depois era a questão de melhorar a questão da dor, dos sintomas somáticos. E hoje, remissão de sintomas é melhorar a capacidade funcional da pessoa. Quer dizer,
Eu, como perito, muitas vezes, eu faço perícias judiciais, né? Eu olho a pessoa assim, a pessoa está com um humor melhorado, tá melhorado, mas ela não sabe a senha. Ela vai voltar a trabalhar, não sabe a senha, na realidade, do computador. Então, a função cognitiva não melhorou, né? A capacidade executiva dessa pessoa não melhorou. E o sucesso de tratamento é quando, na realidade, tu consegue isso. E aí entra na questão toda, assim, existem muitos fármacos, diminuem, na realidade, embotam o afeto. Alguns antidepressivos. Então tem que ter cuidado, né? Aqueles que embotam, aqueles que não embotam. Então fazer uma boa anamnese em termos de fármaco, terapia, é muito importante, né? Porque não é só melhorar o humor, né? Sim. Uhum. Bom, 21h17, nós já estamos 1h15 de live. Estouramos já. Não, em princípio, a gente, acho que foi do tipo sanguíneo que eu fui a 1 hora e passei de 1h30, porque daí eu deixei as perguntas e o pessoal foi me alimentando e eu fui adiante. Queria agradecer, doutor Adriano, muito obrigada pela excelente explanação. O pessoal assim, elogiou muito, assim, né? Muito esclarecedora. Essa foi uma live que estava sendo muito esperada. E gostaria de agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, todos os nossos pacientes em comuns, os que vão ser nossos pacientes em comum a partir de hoje. Tem pacientes teus ali que começaram a me seguir, tem meus que começaram a te seguir também, que eu tenho esse privilégio de ficar acompanhando aqui. Então, muito obrigada, Adriano, muito obrigada, pessoal. Semana que vem, aqui nesse mesmo horário. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutora Juliana. Fico, né, muito agradecido por estar aqui hoje. Foi muito prazeroso, né? E espero que tenha contribuído de alguma maneira. Querido, Tá? Muito obrigado a eu todos. agradeço. Em novembro, nos encontramos aqui com o canal. Um grande Combinado. Uma boa noite. Boa noite para Boa todos. noite. Bah, o dia foi muito bom.